Bom, bom dia a todos. Nós estamos aqui reunidos para mais um estudo evangélico doutrinário e gostaríamos, antes de tudo, da gente iniciar as nossas reflexões de hoje, de trazer os convites para as próximas lives. No dia 2 de novembro, Jesus em Convites, Carta de um Morto, sobre o Dia de Finados, exposição de Leda Marques Biguete. E dia 6 do 11 de novembro, o tema Morte e Mortos, exposição de Márcio Roberto Lucas. Então, uma exposição na quarta-feira e a outra no domingo, seguindo a sequência dos nossos estudos. Então, como eu havia dito, nós estamos aqui para o estudo evangélico doutrinário sobre o duelo. E o título do texto que coube é O Homem e o Duelo. Esse texto, ele foi pesquisado, né, dos seguintes textos: blogspot.com Kardeciano, o duelo, Espiritismo com Simplicidade, do dia 23 de 11 de 2011. O Livro dos Espíritos, questões 757 a 759A, capítulo 6, Lei de Destruição. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item 11, o duelo. Espiritismo Sem Mistério, da TV Mundo Maior, de novembro de 22 de novembro de 2019, também o duelo. E Portal do Espírito, o duelo, item 4, 28 de 7 de 2016. Esses foram textos que eu li para preparar essas reflexões que vou trazer hoje. Primeiramente, vamos falar o que significa duelo. Duelo é uma luta previamente agendada, ajustada, né, entre duas pessoas, em campo aberto, na presença de testemunhas, com armas iguais, escolhidas pelo ofendido e que tem por objetivo o desagravo da honra de um dos combatentes, quer dizer, o que foi ofendido, naturalmente. Vou trazer um pequeno histórico dizendo que o duelo vem de tempos passados, né? Muito tempo atrás. E realmente, a gente, quando fala em duelo, a gente já imagina aquelas pessoas, aqueles homens vestidos com roupa de época, com espada, né? Então, ou aquele revólver, aquela arma de fogo antiga, né? Se posicionando lá de uma certa forma, fazendo a contagem até que haja, então, a conclusão do evento aí, né? Então, ele vem de tempos atrás, onde era costume dois indivíduos se armarem e se enfrentarem para resolver suas diferenças, num acerto, onde a maioria das vezes um deles morria. O indivíduo ofendido, para demonstrar brio e coragem, e que era um espírito forte, desafiava o outro para que, ferindo-o de morte, lavar a sua honra diante dos demais, tornando-se respeitado pelo uso da força. O duelo judicial, ou julgamento por batalha, foi a primeira forma de duelo. De forma geral, cada duelante poderia ter um ou mais padrinhos que o assessorasse. Cada duelo teria que ter um juiz imparcial, que obedecia às regras previamente tratadas, conforme ordenamento das leis que toleravam essas práticas, muito antigas, que quase sempre vitimava um ou mais dos duelantes, e acabavam por morrer, muitas vezes, por falta de socorro proposital, pois tinham perdido o duelo, ou seja, o perdedor somente tinha direito a ser apoiado pelos padrinhos.
Mesmo que tivesse médico no local, não poderia atendê-lo, pois era uma questão de honra. O duelo judicial foi adotado porque a afirmação solene ou juramento em disputas legais levou a um perjúrio generalizado e que parecia deixar muito ao acaso ou sujeito à manipulação. Por exemplo, se um homem declarasse perante um juiz que seu oponente era culpado de um determinado crime, e o oponente respondesse que seu acusador mentiu, o juiz ordenava que ele se encontrasse em duelo, para o qual ele, juiz, fixava o local, o horário e as armas. Acreditava-se que no duelo havia o julgamento de Deus e que, por isso, o defensor do direito, não poderia ser derrotado. Já o perdedor, se ainda vivo, era tratado de acordo com a lei vigente. O duelo ele foi modelo de disputa em confrontos muito usados no Oriente Médio, na Europa, nas Américas. E há relatos de que as tribos germânicas resolviam suas disputas por combate individual, com espadas, e com as invasões germânicas, a prática ela se estendeu na Europa Ocidental no início da Idade Média. Guilherme I introduziu o direito judicial na Inglaterra no século XI e foi abolido em 1819. Na França, os duelos fatais tornaram-se tão frequentes que, a partir do século XII, foram feitas tentativas para reduzi-los. E o último a ser autorizado por um rei francês ocorreu em 1547. Então, nós estamos vendo aí, pelas datas que estão sendo citadas, que realmente uma forma de resolver as questões entre as pessoas que foi muito antiga, né? E nós temos que também que na França, o Carlos IX emitiu decreto pelo qual qualquer um que participasse de um duelo seria punido com a morte. Então, a partir do período revolucionário, o duelo foi característica das disputas políticas e esses duelos foram frequentes até o século XIX. E no século XX, duelos ainda ocorriam ocasionalmente na França, embora muitas vezes pro forma. O que isso quer dizer? Com determinadas precauções para que nem a espada, nem a pistola pudessem ser fatais, matar. Na América, os exemplos de duelos mais corriqueiros foram aqueles do antigo oeste americano, do sertão brasileiro, esses também individuais ou entre famílias, facções ou grupos que se degladiavam mutuamente. O último país do mundo, segundo a bibliografia, que tinha o duelo ainda, era que manteve em legislação própria até a década de 80, foi o Uruguai. No Brasil, esta prática era proibida e tinha capítulo específico no Código Penal de 1890. Mas isso não impedia a utilização dessa prática, mesmo que os participantes tivessem que responder processos, né? Acredito que uma situação ou outra isso ainda possa ocorrer onde, nos lugares mais distantes, onde se chega, as famílias resolvem as suas questões, a bala, né? As questões de família, questão de terra, isso ainda pode ocorrer. Então, o tempo foi passando e, aparentemente, o duelo desapareceu. Por que diz aparentemente? Vamos ver. Realmente, nós não vemos mais aí no meio da rua as pessoas se duelando nas praças públicas, não vemos mais espadas desembainhadas suscitando aflição, ferimento e morte. E os códigos evoluídos reprimem hoje, naqueles povos mais preparados, semelhantes manifestações de criminalidade e de selvageria. Então, eu pergunto, significa, então, que o duelo realmente desapareceu? Não.
As armas são outras. São utilizadas nos duelos atuais os dardos envenenados da vida mental. Muitas vezes são lançados dardos de perturbação, de angústia, de destruição para todos os ângulos do caminho em que nossa vida se movimenta. Né? Isso é fácil de observar nos relacionamentos. São os pensamentos desvairados do psiquismo deprimente. Comumente se arremessa a esses pensamentos ou palavras doentias, agressivas, contra aquele que não nos compreende. Endereçamos sem piedade para quantos que nos desatendem ao egoísmo. Enviamos os pensamentos aos parentes que não afinizam conosco, com a nossa maneira de ser, enviamos esses pensamentos doentios, agressivos, né? Projetamos esses pensamentos para aqueles com os quais não simpatizamos, para as pessoas que não nos aceitam os padrões de vida e de trabalho. E nessas provocações permanentes, improvisamos e permitimos males e enfermidades, problemas e obstáculos. Também podemos ver esse tipo de duelo nos grandes centros urbanos, onde o narcotráfico impõe sua força, estabelece a lei do silêncio, impõe obediência pelo medo ou pelo apoio de outros, duelando entre gangues para o controle dos pontos de venda. Há duelos também no campo das ideias, praticado por pessoas que deveriam se preocupar em religar a criatura, o ser, né, a pessoa ao Criador, discutindo entre si, armando os seguidores, tornando-os, fazendo com que eles fossem, dizendo-os que eles eram infalíveis nas suas doutrinas, separando as pessoas por rotulação religiosa. Então, a gente vê, isso hoje é muito explícito, a gente pode encontrar, assim, até do nosso lado, esse tipo de conflito, né? De pessoas que defendem os seus pontos de vista, a sua religião, que ela é a mais correta, que ela é a melhor. Do controle da família, através de conquistas financeiras, onde o dinheiro impõe o poder pela opressão de quem ganha mais, usando armas psicológicas, que são as palavras, que tanto podem ajudar quando impregnadas de amor, ou podem prejudicar, destruir, quando despejadas com mágoas, com egoísmo, com arrogância, né? Podemos também observar que entre as nações há aquelas que impõem regras aos menores através de políticas destruidoras ou impondo seu regime cultural, acreditando no direito do mais forte para destruir povos e culturas. No trabalho. No trabalho também nós encontramos esses antagonismos. Quando o colega que possui melhores condições, possui melhores qualificações, passa a ser alvo de perseguições, a fim de não oferecer perigo à ascensão financeira de alguém. Se possui as mesmas qualificações, torna-se insubordinado, demonstrando ciúme, demonstrando inveja, causando intrigas e fofocas, o que dá ao invejoso um falso bem-estar, contemplando o outro não como irmão, confundindo cabeças. Bom, já naquele tempo, a doutrina espírita se manifesta sobre o duelo, nas questões 757 a 758A, dizendo que, né, naquele tempo, no duelo com as armas, diz que o duelo não pode ser considerado um caso de legítima defesa.
Antes, é um assassínio, um suicídio, um costume absurdo, digno dos bárbaros. Numa civilização mais avançada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates mais antigos e havia encarados como juízo de Deus, né? Que é aquele que morria porque Deus, né, queria. Era o que deveria realmente morrer. Comentários de Allan Kardec, ele diz assim, que em todos os casos, mesmo naqueles em que as possibilidades dos litigantes sejam iguais, o que normalmente não era, né? O duelista é culpável, porque atenta friamente com o propósito deliberado contra a vida do semelhante. E também porque expõe sua vida inutilmente e sem proveito para ninguém. São o orgulho e a vaidade que levam o homem a participar do duelo. Pois, conforme nos diz Allan Kardec, a mais grandeza e verdadeira honra em se reconhecer culpado quando se erra, ou se perdoar quando se tem razão, e em todos os casos, em não se dar importância aos insultos que não podem nos atingir. Então, nós estamos percebendo que, a respeito daquele duelo, né, daquela disputa com arma, onde um vinha a perecer, ou os dois, a situação que Allan Kardec explica na codificação no Livro dos Espíritos é essa, das condições. É um homicídio e um assassino. Não, é um homicídio e um suicídio, aliás. Desculpa. Bom, também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai os vossos inimigos, expõe da seguinte maneira. Explica assim: expor nossos dias ou nossas vidas para se vingar de uma injúria e recuar diante das provas da vida, né? Se a gente está sujeita a essas situações, é uma prova, né? É sempre um crime aos olhos de Deus, quando a gente se vinga, quando a gente sofre alguma agressão, alguma injúria. É prova de desprezo pela vida, mas, sem dúvida, é a prova de uma covardia moral. Olha como é forte, né, a explicação. Como o suicídio. Olha, aqui ele compara. O duelo é feito de um temperamento violento, sanguinário, colérico, que leva a bramir diante da ofensa, né? Como se fosse um ato de coragem, como se fosse assim, um ato virtuoso. Onde está nisso tudo? Perguntamos. O exemplo que Jesus ensinou que devemos perdoar 70 vezes 7. É claro que ele não está falando no produto dessa multiplicação. Isso está falando que devemos perdoar sempre. Sempre. Recomendou o mestre: amai-vos uns aos outros, significando dizer que o golpe dado pelo ódio, pelo orgulho, deverá ser respondido sem agressão e ao ultraje com o perdão. O duelista não tem coragem de enfrentar, né? Não tem coragem de afrontar o ofensor. Há crimes, mesmo quando era apoiado pelas autoridades da época, de homicídio pelo duelo.
Olha, é considerado homicídio. Não é defesa de honra, não é nada disso. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida do semelhante. Segundo os ensinos do mestre, né, lembrai-vos de que será perdoado segundo houverdes perdoado. Então, enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado, pois esse reino é de pacificação e de amor que deve banir para sempre do nosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo deixará de existir em nossa língua e restará vaga lembrança de um passado que se foi. Esse é um texto do bispo Adolfo, bispo de Argel, em Marmande, 1861. Então, nós estamos vendo aqui essas formas de duelos atuais, né? Que, da mesma forma, são situações que devem ser cuidadosamente estudadas, analisadas, para que a gente possa aplicar o ensinamento do Cristo nos nossos relacionamentos, nos conflitos que hoje surgem entre nós, a fim de que, de fato, a gente possa estar contribuindo, né, para que essas animosidades contra os semelhantes possam desaparecer da face da Terra. Nós desejamos ter uma Terra melhor, mais feliz, mais produtiva, né, mais amiga, mais fraterna. Temos que buscar Jesus, estudar a sua mensagem e aplicar no dia a dia de nossas existências em todas as situações. Entendendo que os problemas do mundo em que vivemos serão resolvidos por nós mesmos. Quem é que vai resolver os problemas do mundo? Todo mundo, cada um de nós anseia por um mundo melhor, mais justo, mais fraterno. E quem é que vai resolver isso? Nós. Nós mesmos. Através de uma mudança pessoal, da renovação moral. Nosso trabalho é de renovação moral. Se nós fizermos essa renovação nos padrões do mestre, naturalmente as relações melhoram, as situações, as animosidades melhoram, né? Naturalmente, porque nós vamos estar aqui aplicando a lição de Jesus. Os seus exemplos, aprendendo com ele a viver como espíritos imortais que somos, a caminho da perfeição. Então, essa renovação, através da renovação, contemplando o mundo como uma grande e única família, nós olhamos o outro como irmão. Quando ele pratica algum ato que nos repugna, nós somos capazes de avaliar a sua situação, de entendê-lo e de trabalhar para que ele possa melhorar, possa entender que não é dessa forma que a gente deve se relacionar, resolver os nossos conflitos. Onde somos separados momentaneamente por necessidades de aprendizado evolutivo do espírito imortal e precisa conviver com alguns em especial,
né? A gente pode ver pela nossa família, já no seio da nossa família, que nem todos são iguais, que nem todos se afinizam, né? Mas o trabalho é esse, é de nos oferecendo condições para que a gente possa, nessa renovação moral, estabelecer as nossas relações em outros patamares. Então, nós precisamos conviver com alguns em especial, influenciando a sociedade onde vive, descobrindo que todo e qualquer problema se resolve com a nossa ação espontânea e consciente. Tem casos para a gente passar por várias encarnações. E nós, como espíritas, sabemos, temos o testemunho dessas animosidades, dessas guerras que se perpetuam. E nossas necessidades são também a de nossos irmãos. Temos que olhá-los também superando as suas dificuldades e os seus problemas. E não estamos aqui para aumentar. Dessa forma, Jesus, quer dizer, agindo assim, procurando resolver os problemas e melhorar as nossas condições para melhorar o ambiente onde vivemos, dessa forma, Jesus nasce naturalmente em nossos corações, em nossa alma, nos impulsionando à verdadeira religião, que é... Qual é a verdadeira religião? É a religião do amor. Amor com o qual devemos ver todas as criaturas, todos os nossos irmãos, por mais difíceis que eles sejam. Se estão à nossa volta, significa que temos algo a aprender, que temos algo a oferecer. E podemos oferecer. Assim, aqueles que despertam da consciência de sono assumem um papel constante. Qual o papel? Convertem-se em evangelho vivo, tornando Jesus guia e modelo, nosso guia e modelo, nas mais diversas situações da vida. Não precisamos preparar nenhuma situação especial para viver os ensinamentos de Jesus. Nós já somos colocados nos ambientes que vão propiciar essa oportunidade de renovação. Não adianta a gente procurar o martírio através das agressões físicas, da falta de alimentação, de promessas. Nós temos que conscientemente a viver o evangelho nas diversas situações da vida. Quando a gente desperta dessa consciência de sono, nós nos convertemos, ou convertemos as nossas vidas ao bem e ao belo, fazendo-nos úteis à sociedade. E em cada olhar, em cada irmão, vemos Jesus, tratando o próximo como Jesus, afirmando como o apóstolo Paulo: não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Mas que lindo, que belo esse pronunciamento do apóstolo Paulo. Se tivermos que duelar, já chegando aí aos finalmente, se nós tivermos que duelar, que seja contra o quê? Se a gente tiver que duelar, o que é que vamos fazer?
que seja contra as nossas más tendências, convertendo-nos em homens de bem no mundo e para o mundo. Então, esse tema vem nos mostrar que, embora a forma de duelar seja diferente, né, através dos sentimentos, através dos pensamentos, né, a gente pode, ainda persiste essa animosidade contra o outro. Então, que conforme nos diz aqui o último parágrafo do texto preparado, que a gente, se a gente tiver que realmente lutar, duelar, guerrear, que seja contra as nossas más tendências. E assim a gente vai se converter num homem de bem no mundo e para o mundo. Né? Com isso, nós encerramos o trabalho da manhã e vamos, então, agradecer a todos que nos ouviram com paciência e que possamos aproveitar bem os esclarecimentos, as reflexões que nos são trazidas em torno do Evangelho de Jesus, em torno da doutrina espírita, para que a gente se cuide, aproveite a presente reencarnação, para que quando sairmos daqui, possamos levar alguma coisa de bom conosco. E assim nós vamos encerrando, agradecendo a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, a equipe que nos acompanha, a equipe espiritual, dos bons amigos espirituais que nos acompanham nas nossas lutas, e a todos pela oportunidade, e que a gente saia daqui com bastante disposição para orientar a nossa vida, sempre com aquele que veio até nós. Não para fazer algumas curas, mas para trazer um ensinamento de vida eterna. Obrigada a todos.